Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Estamos em abril, estamos a caminho da primeira volta das eleições presidenciais francesas. Estas eleições são, em 2017, umas eleições absolutamente decisivas e que estão a ser seguidas com bastante expectativa. Como se sabe, a grande expectativa é sobretudo gerada pela candidatura de Marine Le Pen. Mas é uma eleição que nesta corrida, até este momento, só nos tem dado surpresas. Primeiro, um presidente que se devia recandidatar, como é tradição, não se recandidata, François Hollande. Depois temos um outro presidente que tentou recandidatar-se, mas perdeu as primárias, François Sarkozy. Finalmente, temos um ex-primeiro-ministro... Nicolas Sarkozy. Finalmente temos, estava a confundir, a misturar com François Hollande. Finalmente temos Manuel Valls, ex-primeiro-ministro, que procurou ser o candidato dos socialistas, também foi, por assim dizer, abatido, para já não falar do próprio outro ex-primeiro-ministro Alain Juppé. Portanto, o número de vítimas que já ficaram, por assim dizer, pelo caminho é muito grande. E estamos numa fase final da corrida, que se pensava que ia ser, na primeira volta, uma corrida basicamente a dois, entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron, ambos com a particularidade de não terem grupos parlamentares de apoio na Assembleia Nacional e, portanto, o colocaria uma grande interrogação sobre o regime a seguir a esta eleição. Mas agora temos, por um lado, François Fillon, que não desapareceu, continua a aparecer nas sondagens, mas com pouca probabilidade de ir à segunda volta, e nas últimas semanas a subida nas sondagens do candidato da extrema-esquerda, Malécon, que é uma pessoa com algum carisma, que fez umas boas prestações nos debates presidenciais e que está quase com o dobro das intenções de voto do candidato oficial dos socialistas, está abaixo dos 10%, Hamon. Portanto, temos umas eleições realmente muito interessantes e, mas naturalmente, dominadas, e é sobre isso, sobretudo, que vamos falar aqui hoje, mas não só, muito dominadas pelo que pode acontecer a Marine Le Pen. Se ela não só consegue vencer a primeira volta, ser a primeira na primeira volta, mas, sobretudo, se tem alguma possibilidade de, numa segunda volta, ser eleita Presidente de França. Antes de irmos a essas especulações, Jaime Nogueira Pinto, o que é hoje a Frente Nacional? A Frente Nacional é um partido que nasceu há muito tempo, fundado pelo pai da Marine Le Pen, que tinha umas raízes, digamos, Sim, na tradição da Argélia francesa, ele tinha sido resistente, atenção, ele tinha sido resistente muito cedo, tinha feito a Guerra da Argélia, tinha sido o primeiro deputado, mais novo deputado, na Assembleia Nacional Francesa da Quarta República, se não sei em erro, eleito por aquele partido populista, lá está, o pujadismo, que é dos primeiros partidos, que era um partido de pequenos comerciantes, de Pierre Pujade, e, portanto, ele foi nessa vaga pujadista, e depois foi um homem que, de certo modo, fez sempre e procurou sempre reunir, digamos, aquelas várias famílias das direitas francesas, desde as direitas, digamos, conservadoras e até mesmo das direitas, petanistas e ligadas a Vichy, até os elementos, enfim, mais tradicionalismo, etc. E procurou fazer esse rassemblement direita com uma linguagem, enfim, bastante radical, nacionalismo radical, um certo europeísmo também tradicional, mas uma linha, digamos, muito ainda associada a toda a carga das direitas autoritárias e da tradição, digamos, frondeuse e, portanto, de certo modo, ativista e violenta desse nacionalismo mais radical, que, enfim, muito ligado também às questões da Argélia francesa, muito antigualista, isto é muito importante, quer dizer, de Gaulle era uma espécie de inimigo principal, era o homem que, tendo ido para o poder em nome da Argélia francesa, depois tinha entregue a Argélia francesa, portanto era a bête noire, toda essa gente. Ora bem, a representação do Front National surge quando, enfim, François Mitterrand, com um certo oportunismo, ou bastante maquiavélico, introduz sufrágio proporcional, não é? Que é o que permite, de facto, uma grande saída do Front National, e depois com as eleições europeias também o Front National afirma-se, mas, de facto, em termos, o sistema francês das duas voltas não deu nunca para passar disso.
O grande salto dá-se, penso eu, em 2002, nas eleições presidenciais, onde o candidato socialista, surpreendentemente, não é? O Jospin fica atrás do Jean-Marie Le Pen. E Jean-Marie Le Pen vai defrontar Chirac, enfim, e é esmagado, ele vai com 18% dos votos e sai com os mesmos 18%. Não, ele vai com e o Chirac, 16 e o Chirac vem com uma maioria, enfim, porque ainda aí viveu... Chamada portanto, Frente Republicana. A Frente Republicana e antifascista, apanhamos as coisas assim. Marine Le Pen faz uma grande evolução nisso, quer dizer, vamos lá ver. Portanto, nas vários aspectos de direita. O que é que ela faz? Por exemplo, a questão dos costumes. Todo este Front National era sempre muito no herdeiro, digamos, da direita conservadora e fortemente católica, digamos. Portanto, muito conservadora e tradicionalista em costumes. Portanto, com uma certa carga em relação, por exemplo, aos grupos homossexuais, em relação a todo esse tipo de situações, não é? Portanto, uma linha de direita tradicional, católica. Ora bem, Marine Le Pen vai abolir completamente isso, até pelo seu próprio vida. Ela é divorciada 2 vezes, atualmente vive em união de facto, enfim, mas claro, e tem como número 2 alguém que é o Philippot, que é assumidamente homossexual, não é? Portanto, isso é uma diferença. Outra coisa, por exemplo, Jean-Marie Le Pen tinha as posições económicas, eram bastante direitistas e liberais, até um liberalismo, até quase praticamente que acabaria com os impostos todos. Ela, pelo contrário, tem posições muito estatizantes, socializantes, de controle, enfim, que lembram muito, lá está, isso por exemplo é curioso, porque isso aí vai um bocadinho na bagagem, lá está, dos primeiros fascismos, ou do primeiro fascismo que era fortemente socializante, não é? E queriam a nacionalização dos bancos, portanto essa ideia do Estado comandando a economia, embora deixando, digamos, um certo espaço à iniciativa privada, mas muito controlada. Portanto, ela também tem esse discurso contra o capitalismo financeiro, portanto, um discurso também muito populista e popular nesse sentido. Já a continuação na questão nacional, isso sim, isso aí ela permanece, mantém muito a linha enfim, do nacionalismo francês. Outra coisa que também muda completamente é em relação ao gaullismo. A posição dela em relação ao de Gaulle, ela assume-se, ainda agora muito recentemente, fez aquele discurso sobre quer dizer, que a França estava na resistência, não estava em Vichy, ela agora fez essas declarações. Portanto, aí também tomou essa posição. Outra coisa que ela tomou... As declarações tiveram leituras ambivalentes. Sim, leituras ambivalentes, mas de qualquer maneira as declarações dela foram sobretudo nesse sentido. Outra coisa também muito importante, que era onde o pai Le Pen entrava um bocadinho, embora isso também fosse um bocado manipulado o que ele tinha dito, mas entrava um bocadinho numa linha quase negacionista, ou pelo menos marginalizando a questão do Holocausto. Havia claramente uma linha antissemitismo. Havia uma tradição forte também nessa direita. E a Marine Le Pen vai a Israel, enfim, tem... Depois, e eu penso que estas são as principais diferenças. Agora, depois as coisas de continuidade. De facto é a questão nacional não há dúvida que essa está de frente, ou seja, a França primeiro, euroceticismo, ou mais quase que euroceticismo, mais praticamente uma linha anti-União Europeia, não é? Portanto, ela, embora deixe, e penso que ela disse isso claramente, será sempre o que se fará, é um referendo. E ela já volta a dizer que uma Europa das Nações, como o de Gaulle, sim senhor, ela isso já considerará, não é? Portanto, aí é uma certa... Ela, aliás, de resto, recupera essa expressão da Europa das Nações. Das Nações, exatamente. Embora o de Gaulle falasse Europe des Patries, mas pronto, aí... Mas eu acho que é tudo a mesma coisa, quer dizer, eu acho que a pátria, quando se diz sou patriota e não sou nacionalista, é uma forma um bocadinho de correção política para não assustar o povo. Portanto, isso também funciona. Depois, que é que ela mais tem depois coisas que não... Isso aí não se punha muita questão, porque ainda havia, no tempo do pai Le Pen, ainda havia a União Soviética. Hoje é a questão, por exemplo, da coisa com a Rússia e integrar a Rússia aí sim numa espécie de Europa das Nações. Portanto, a questão também, essa já havia com o Pen, a questão do Islão, não é? Isso também já estava fortemente de pé. Portanto, aqui, digamos, uma política muito preventiva e
e securitária em relação ao islão militante e em relação à imigração e portanto, uma afirmação, digamos, de identitária muito forte, mas essa também já existia no pai Le Pen. E, portanto, eu julgo que é isto a mudança que se está a fazer, mas é uma mudança que se está a fazer em todo lado, porque o Trump também tem essa mistura, não é, de elementos que tradicionalmente, porque depois isto também nos leva a ver o que é a direita ou o que é a esquerda, mas, portanto, há aqui mas, portanto, aquela ideia de direita liberal à economia, perfeitamente, digamos, democrática nos processos. Portanto, estas têm alguma coisa, têm uma certa deriva autoritária, tem a questão nacional, tem a questão do intervencionismo. Portanto, também é uma marca nova, não é? E essa marca nova, mas o que se tem que ver é que a Marine Le Pen tem convicções políticas e isto tem uma certa lógica política, quer dizer, enquanto Trump às vezes parece que faz um jogo de conceitos e palavras e ela tem uma coerência política forte. Ela é uma política, talvez a política mais conhecida dos franceses neste momento, não é? Ela é uma figura política que teve, aliás, isto também é um aspecto também importante, quer dizer, o facto de romper com o pai, quer dizer, é um fenómeno também importante e com certeza que... É curioso que, aliás, eu estava uma reportagem aqui há uns tempos, publicada, penso que no Expresso, dizia que é a única política que é conhecida pelo primeiro nome. Marine, onde todos os outros são conhecidos pelo apelido. Jaime Gama, há aqui uma coisa que também é muito particular nesta eleição, digamos. Os dois partidos, digamos, as duas grandes correntes políticas da Quinta República, a direita republicana e o Partido Socialista, neste momento, a acreditar nas sondagens, juntos têm um pouco mais de um quarto dos votos. Não chegam sequer a 30% dos votos, se as sondagens se confirmarem. E temos a possibilidade, enfim, remota, apesar de tudo, mas a possibilidade de uma segunda volta entre dois candidatos que podíamos colocar nos extremos, mas que têm tem uma parte do seu programa que é totalmente comum, que apresentam-se ambos como candidatos contra o sistema e contra as elites. Falo naturalmente de Le Pen, Marine Le Pen e do Mélenchon. E mais do que isso, com votantes que hesitam entre ambos, parecem hesitar entre ambos. Até que ponto, e depois já iremos falar um pouco do Macron, até que ponto a Quinta República consegue sobreviver a uma tensão deste género? Bom, a Quinta República sobrevive porque a Quinta República assenta também num princípio de flexibilidade grande que lá está, que é o de ter uma presidencial em 2 voltas e depois ter legislativas. O princípio de que é ao Presidente que compete dirigir a sua maioria governativa através da figura de um Primeiro-Ministro, mas mesmo assim é ao Presidente que compete dirigir, isso permanece na Quinta República e não está posto em causa nestas eleições. Mas é difícil imaginar como é que Le Pen ou Macron possam formar uma maioria, ter uma maioria depois no Parlamento a seguir. Macron ou Mélenchon? Não, estou a falar de Macron como sendo o candidato favorito para a segunda volta. O Mélenchon ainda mais difícil, provavelmente. Bom, mas vamos a ver, a lógica do sistema francês é que, havendo presidencial, depois haja uma dissolução da Assembleia. Estão marcadas já as eleições. E a dissolução da Assembleia, em regra, tem levado a uma recomposição nas escolhas dos deputados e depois a uma recomposição no próprio espectro da governação e na base de apoio da governação. E isso é algo que se vai manter, embora se possa manter com configurações diferentes. Mas, seja qual for o resultado da eleição em França,
a primeira coisa que, a meu entender, vai acontecer é que no dia a seguir às eleições vai haver uma espécie de terremoto nas direções das famílias políticas, Claro, que vão ser completamente remodeladas e reestruturadas, e isso vai já ter efeito na escolha dos candidatos a deputados. Os candidatos a deputados... mas é tudo muito curto, não é? Digamos, o sistema está preparado para É tudo isso. muito curto e o sistema, para todos os efeitos, não é E bem toda tão a gente está a uninominal, contar com isso. não é bem tão fechado e tão meu deputado como é o inglês, mas também são círculos que só elegem um deputado, um de cada vez, não é? Portanto, Claro. E isso há ali uma permite certa ligação depois- à terra, uma Isso ligação aos permite depois eleitores. também, com a primeira e a segunda volta, rearranjo de alianças. Porque na primeira votação pode votar de uma maneira e depois, consoante o resultado da primeira volta, pode realinhar o Exatamente. voto. Ou mantém, ou sistema tira, ou francês faz. favorece, não por via de um barème, de um limite ou de uma guilhotina, cá em baixo, mas através do escrutínio maioritário em duas voltas, favorece maiorias. Exatamente. É um sistema que favorece maiorias, quer na presidência, quer depois ao nível dos parlamentares e, consequentemente... Isso é semelhante ao inglês, em muitos aspectos. No Só sentido com que duas eleições. Sim, só com duas eleições. Portanto, é Podem super... ser quatro. Primeiro vota-se que é em quem super se gosta, depois proporcional. vota-se contra. É super Podem ser proporcional na quatro. na primeira volta e depois totalmente uninominal na segunda. Agora, eu não tenho a opinião de que à segunda volta se vão defrontar Marine Le Pen e Mélenchon. Isso acho que está fora do cenário. Embora tudo possa acontecer. Sim, nas mas o sociedades Mélenchon ainda atuais. está muito atrás do... Mas não acho que isso tenha muita possibilidade de acontecer. Mas mesmo assim é um O que fenómeno importante, O que é a votação. curioso neste momento da vida política francesa é que a base tradicional e o sistema de partidos à direita e à esquerda estão totalmente recompostos. Não é? Porque à direita a Marine Le Pen consegue vir até aos 25% e depois o candidato tradicional da direita, sempre vencedora, quando a direita vence em França, está neste momento 18, praticamente empatado Com o comunista. com um candidato de extrema esquerda. Exatamente. E até Sim, ele é um em risco- ex-socialista de esquerda, e é um até em primeiro-ministro. risco de ficar muito mal na eleição. Não ir, não só à segunda volta, como sair da primeira volta muito mal colocado. Portanto, isso aí é novo. Ou seja, tudo o que era o antigo Rassemblement da direita francesa, que teve sempre, basicamente, três pilares. O pilar que restava da antiga democracia cristã, Sim. o pilar de uma direita não democrata cristã, Liberal. mais Liberal, liberal, europeísta. giscardiana, Giscardiana, no fundo, exato. republicanos independentes, Exatamente. e depois o pilar golista propriamente. Nacionalista, soberanista, ou essas coisas. E exatamente. esses três pilares são a direita francesa clássica. A Marine Le Pen vem desestruturar tudo isso e o afundamento Sarkozy, sucessão de Sarkozy, Fillon, prossegue esse trabalho. E, portanto, o que era a direita clássica, que conseguia maiorias absolutas em França e conseguia eleger presidente, está com 18%. Depois, à esquerda, o que eram as grandes maiorias à esquerda obtidas, por exemplo, por Mitterrand, o espaço político está lá, só que está tripartido e decomposto. E com o caráter paradoxal de a força política que liderava essa maioria, que era o PSF, vir em terceiro lugar no seu candidato. E dois heterodoxos, um pela esquerda, outro mais pelo centro, terem capturado esse espaço. o grande eleitorado dessa também maioria possível. Portanto, há aqui uma total recomposição das famílias políticas. Eu não acho que as famílias políticas profundamente se tenham reestruturado. O que acho é que os protagonistas partidários ou os candidatos que representam esses segmentos baralharam por completo esses espaços. E as causas também mudaram. mas há aqui- um bocado. Mas há aqui algumas coisas que são- As questões em discussão também mudaram. um bocado. Porventura, tem razão, correspondendo ao que foi, entretanto,
um movimento da opinião pública Exatamente. e a discussão na opinião pública e os novos temas. Por exemplo, para mim, uma coisa muito interessante em Marine Le Pen é ver o seguinte. Nós conhecemos a direita francesa na sua história. Em regra, a direita francesa é uma direita intelectual. Escritores, livros de doutrina, Era lá, argumentação, chamavam-lhe fascismo des écrivains. literatura E não de partidos, suporte. eram intelectuais. A Marine Le Pen é nada disso. A Marine Le Pen é uma construção de publicitários e de técnicos de comunicação que também recompuseram a maneira de trabalhar esse espaço político. Não com livros ou ensaios ou uma doutrina coerente, mas através da captura e depois da justaposição de nichos de mercado suscetíveis Mas ela, apesar de desse tudo, tem uma eleitorado. formação política que eu vem acho que dessa área. Quer dizer, e há aqui uma... Sim, ela mas não é não uma... exagera. Ela não, mas o pai Le Pen, também sendo um tipo mais, até por geração, mais culto, mais lido, mais coisa, mas também não era propriamente, não aparecia como isso, não Mas, aparecia. ou seja, Não era um Tixi Avinhancourt. Eu passei não era algumas horas a ver com bastante interesse comícios da Marine Le Pen pelo YouTube e discursos da Marine Le Pen para perceber melhor o fenómeno. E há duas coisas que me impressionaram, ou melhor, três. A primeira é a grande preocupação nas salas em não dar a ideia de que há um serviço de ordem musculado e de que aquele movimento tem a seu lado qualquer coisa suscetível de ser assimilada com milícias ou Sim, grupos sim. de choque. Em segundo Isso lugar, faz sentido. é o caráter um pouco administrativo da mensagem do discurso de Marine Le Pen. Ela lê sempre um texto. E em terceiro lugar... São discursos longos, muitas vezes uma hora, mais de uma hora. E em terceiro lugar, é muito interessante verificar depois em filmes de publicidade sobre ela, como ela procura colar um pouco esta ideia. A França, hoje decadente no mundo, a França desafiada cá dentro de França. Portanto, a França ameaçada. Ameaçada. E depois há uma até está. salvadora. Não, a decadência no mundo da E França depois isso há é uma salvadora. indiscutível. Há uma salvadora Claro. que procura colar à Joana d'Arc. Sim, sim. E que tem Isso foi sempre a já mensagem havia- de uma cavaleira. Há Sim, sim, uma sim. imagem hípica, Sim. que é também uma imagem a colar santidade, Também tem no barco, heroicidade também e tem no movimento. veleiro. Sim, no no veleiro e tem junto veleiro, numa a Normandia, na praia. aquelas na Normandia. coisas. A construção simbólica da Marine Le Pen como uma Marianne conservadora ou como uma Joana d'Arc contemporânea é o que está por detrás do cimento desse Sim, sim, discurso. Mas a Marine Le Pen não é a autora de nenhuma obra profunda sobre a França, como são grandes intelectuais franceses de Sim, mas direita no passado. nenhum grande presidente também, mas nenhum desses teve grande sucesso político até hoje. Ela é a primeira, aliás, é a primeira política de direita moderna que tem Mas algum sucesso a político. qualidade da Mas, naturalmente, se reflexão... tivesse qualidade, não ia lá. Você não tem um grande intelectual de Vancier na direita da Frente Nacional. Não, hoje tem uns aliás, intelectuais. Eu acho que eles são muito Um intelectual de profissionais. respeito não se pode meter São nessas muito coisas. profissionais, Seja qual for o partido. são muito profissionais e são muito competentes na forma como estudam o mercado eleitoral, Sim, sim. constroem mensagens É o que eles têm que fazer, específicas e depois procuram dar-lhe uma coerência de imagem com a figura da candidata. Mas uma das coisas... Que também é favorecida pela circunstância de ser a única mulher que está Claro. a disputar Claro. a eleição em França. E que usa bem essa sim. circunstância. E que tem procurado imenso, se repararem nos próprios debates, diminuir as margens de choque com ela e controlar o que poderia ser uma resposta agressiva. Sim, sim. Mas agora há uma coisa que, enfim, temos que olhar para... Quase se pode para- dizer para- que até a Marine Le Pen quase que desejaria que aparecesse alguém mais à direita do que ela. Isso toda a gente quer sempre. Para Mais à ter direita e ali mais à uma esquerda. Uma das coisas, proteção. Toda a uma gente das quer. coisas curiosas é que Marine Le Pen diz com muita clareza, quer dizer, procura colocar-se fora precisamente desse espaço, dizendo que a direita e a esquerda já são umas coisas do passado. Sim. Tá. E de Isso facto, também isso é uma coisa que para o eleitorado,
que ela tem vindo a construir faz sentido, porque uma boa parte do eleitorado são eleitorado que vem diretamente do Partido Comunista e da esquerda, e ela tem basicamente duas grandes bases eleitorais, que é o Sul, muito marcado pela... isso veio do pai, não é? Portanto, pela zona dos que regressaram da Argélia, pela zona de imigrantes, de países... Não sei, pronto, e depois tem agora uma nova base eleitoral muito forte, que é a zona norte, junto do Nordeste, junto com a fronteira belga, onde era uma zona da decadência industrial, não é? Exatamente, decadência industrial. E aí há, tal como já tinha acontecido no Sul, mas de forma talvez mais evidente, uma passagem direta do Partido Comunista para... E passam por outra razão também que eu acho que é muito importante, que é esses meios socialmente, de uma maneira geral, são famílias conservadoras. Quer dizer, conservadoras nos costumes. E, portanto, isso também conta. Isso também que há muitos discursos no nosso Partido Comunista até há bem pouco tempo também era assim. Não, mas isso é muito importante. E isso é que torna, muitas vezes, até como, digamos, um bocadinho a visão que há hoje das elites, é um bocado exatamente a correção política e uma espécie de liberalismo absoluto de costumes, etc. Também isso tem depois aspectos identitários curiosos. Eu acho que essa é uma das razões que às vezes não é muito... Mas o que estava a dizer era que os dois candidatos, além dela, há um outro candidato que diz claramente que a divisão esquerda-direita está terminada. Já não faz sentido, que é o Macron. Mas o Macron vem genuinamente do centro. Mas esse é uma pessoa que quer ir ao centro. Começou da esquerda, porque começou como conselheiro... Não, antes disso, depois disso. Ele, enfim, se quisermos, começou nos negócios, depois foi conselheiro de um presidente de esquerda, o Hollande, ministro de um governo de esquerda, não durante muito tempo, fez umas reformas liberalizantes, nomeadamente no mercado de trabalho, e agora apresenta-se como sendo alguém muito ao centro. Mas ouvindo o seu discurso, e esta semana ele deu uma entrevista a uma televisão portuguesa, a RTP, ouvindo o seu discurso, é um discurso que nós mais depressa colocaríamos, apesar de tudo, mais próximo de um Partido Socialista do que da direita tradicional francesa. Sim, se você reparar o que se está a passar em França... Sendo mais liberal, não é? É muito interessante. E até os analistas finos de vida política, porventura, não estão a ser muito exigentes, mas na campanha eleitoral francesa, o que se está a ver em relação aos candidatos mais consistentes é que uma boa parte deles é fortemente contaminada pela tentação populista. Claro, mas isso é normal. Eles precisam dos votos. Com exceção do Fillon e do Hamon. O Hamon é um produto aparelhístico da esquerda do Partido Socialista francês. Sim. Os outros candidatos, Marine Le Pen, Macron e o Mélenchon, cultivam um pouco a vinda para fora do sistema, as mensagens subliminares, o que é necessário dizer para agradar e conquistar o voto. Portanto, navegam um pouco na água, no caldo de heterodoxia e de simpatia de que é feito o populismo, como, digamos, um projeto de eficácia. Isso também fruto do que é a evolução das técnicas de comunicação. O Macron, dirigido a um eleitorado de centro-esquerda e a um eleitorado jovem. Mas também um eleitorado de centro-direita. Ele vai buscar muito eleitorado de centro-direita. E ele quer apanhar pelo menos metade dos eleitores do Fillon na segunda volta. Vai buscar os iludidos do Fillon que não estão dispostos a passar para Le Pen. E mesmo agora... E ele verdadeiramente só sobe quando o Fillon começa a descer, Exatamente. Não é? Sim. Mas ele, quando arranca bem. Isto é, ele arranca por forma a dar logo uma estocada no candidato do Partido Socialista, no candidato oficial. E arranca à margem do Partido Socialista. E depois o Partido Socialista entretém-se numa luta fratricida, porque François Hollande queria que o candidato fosse Manuel Valls. Nas eleições primárias que os socialistas organizam, Manuel Valls é derrotado. Manuel Valls era, digamos, o Macron do Hollande. Mas o Hollande não conseguiu fazê-lo votar no Partido Socialista. E então apareceu o Hamon. O Hamon, no fundo, é um produto que não segura o eleitorado socialista nem para o
Macron, para ir para a esquerda, nem para o Mélenchon. Essa parte é mais relativamente que eu acho que é paradoxal, interessante- porque o discurso do Hamon, nós diríamos, bem, com este discurso o Mélenchon vai ter um problema. Pois, Não, que era um Porque há discurso alguém que se não sei quantas coloca horas- completamente Porque na área o do... Mélenchon já está... Bom, o Mélenchon já está lá há muito tempo. O Mélenchon é um trotskista lambertista Exatamente. da OCI que aderiu ao PSF, até tinha muita empatia com o Lionel Jospin, de quem se Sim, disse também sempre era- que era originariamente um trotskista. Não, era originalmente um trotskista, a E que dúvida foi- era se continuava a ser. E que foi... o Mélenchon foi ministro do governo Jospin, ministro delegado, que é secretário de Estado, Sim. do Jacques Lang. E que em 2008 rompe com o Partido Socialista e forma o Partido de Gauche, com o objetivo de federar a ala esquerda que ele cultivava do Partido Socialista e depois um campo que gravitava em torno de ecologistas, Sim, trotskistas, restos do já. Partido Comunista Francês, outra extrema-esquerda, e faz o seu caminho, e faz o seu... Mas uma das coisas Mas há uma coisa mais aí que é curiosas curiosa, que é a o- própria forma de ele vestir. Sim, ele veste-se- veste-se, Sim, sim. veste-se, mas parece, não Parece diria um uma farda à personagem mão, dos Misérables mas do não, Victor não é Hugo. bem, não diria parece bem aqueles isso, tipos mas do- tem assim uma espécie de quer dizer, um casaco, Mas, entre o casaco formal e o casaco de operário, não é? Mas Portanto, veja aquela. É um bocadinho nos Misérables, parece muito aquele tipo de figura, porque aquilo é uma coisa de meados do século XIX, é assim uma. Não, eu acho que ele depois tem outra coisa, que talvez seja um ponto interessante. Ele está sempre zangado. O Mélenchon está sempre zangado. É um. La France Insoumise. Está zangado, É a quer dizer, ideia está um pouco zangado. de descaminhar. Ainda outro dia teve uma coisa brutalíssima Mas isso, com um isso desse jornalista. ponto, quer desse dizer, ponto de vista, por exemplo, se vamos ouvir uma boa parte do eleitorado da Marine Le Pen, o direito à indignação. Também dizem está zangado. exatamente a mesma coisa. Portanto, há Exatamente. uma parte muito substancial, estamos a falar neste momento para aí de no mínimo 40%, se somarmos o Mélenchon ao Le Pen, que é eleitorado zangado. zangado. João vai quase a metade. Pelo menos, não é? Portanto, ainda mais umas coisas... Sim. Porque, exatamente, eu acho que esse ponto é um ponto... O que às vezes também se é coisa populista também é os zangados com a representação corrente. Querem outra representação, estão zangados. Primeiro passo. E é evidente que E aquela ideia PN, que muitas PN vezes é uma ouvimos coisa que é, antiga, eles já estiveram lá todos, já mudaram, já alternaram, nunca fizeram nada. E estes agora, são novos. Estes são novos. Estes são que lá estiveram. Isso também é um ponto importante, não é? Porque eu acho que há aqui uma lógica do comer do centro chamado centrão, centro-direita, centro-esquerda, conservadores, porque apesar de tudo, por exemplo, o discurso do Fillon, do ponto de vista da ortodoxia, sei lá, de costumes, de economia, etc., é a direita conservadora na sua... Enfim, é as duas direitas, é um bocadinho o que resta de uma direita, digamos, mais borbónica e da direita, enfim, golista, orleanista, etc., tudo aquilo. E burguesa também, portanto, aquilo é uma afirmação. Ora, pensei que ele teve o problema que o liquidou ali um bocado. E foi isso, talvez. Se não fosse assim, naturalmente. Mas é que esse mantinha-se lá nos 20. problema, eu diria que é um problema muito típico da França. A elite francesa, Faz essas a coisas. elite parisiense faz essas coisas. Mas ele, Fazia essas mas coisas. ele veio e se via em isso nome, como algo muito mas ele natural, apareceu, não era uma coisa que mas fosse... ele apareceu com uma coisa, parecia que nunca tinha feito nada. Porque isso era uma Esse é que coisa... é o problema. E quando falo de elite francesa, falo inclusivamente de às vezes um certo concubinato com o próprio jornalismo Sim. parisiense. Sim. Parisiense, porque aquilo é... Sim. Tudo é... Entra-se pelas portas de trás Sim. dos palácios do poder. Sim. E, portanto, essas coisas são... Mas ele, como fez um discurso muito austero e dava uma tal figura de... Sei lá, era que se de repente se descobrisse que o Salazar, afinal, tinha metido ao bolso uns dinheiros do Ministério das Finanças ou da Universidade de Coimbra. Havia um grande choque, quer dizer, pessoa que proclama uma grande austeridade, dureza, faz essas coisas, talvez noutro candidato não tivesse tido esses problemas. Não teve na Marine Le Pen, que tem um problema parecido, Parecido. e passa por ali como vinha bem animada. Portanto, não... Pois, mas com ele foi. Mas o Fillon, eu penso que o Fillon foi um grande primeiro-ministro do Sarkozy. Sim. E como o campo republicano, ou da direita clássica francesa, não quis investir no Alain Juppé, porque o Alain Juppé era chiraquiano, chabanista e, portanto, um rival do Sarkozy,
Então, a escolha Fillon é uma escolha que é um pouco apadrinhada, porque não é uma escolha que ponha muito em confronto a escolha com Sarkozy, que é quem a direita elimina como candidato. Sim. Mas, ao mesmo Alain tempo, Juppé tem seria um perfil homem de muito ruptura. diferente, digamos. Um perfil bastante Fillon- mais sereno, ao contrário do Sim. lado histriónico do Sarkozy. Fillon foi o Destacou, ordenador da presidência de Sarkozy a partir da posição de primeiro-ministro. Fillon, depois também, para se fixar no seu próprio terreno e para se fixar contra a Marine Le Pen, define um programa muito duro de reestruturação, Exatamente. de medidas drásticas para recompor a Função administração da pública, sociedade muito francesa. despedimento. Bom, isso numa primeira fase é importante que ele tenha feito para fixar o seu próprio território, só que também limitou o seu próprio território quando se passa ao momento de procurar granjear uma irradiação. Mas o eleitoral mais Macron forte. continua a fazer isso, não em relação à função pública, mas em relação às reformas, dizendo ele tem, digamos, a fama e o proveito de ter feito uma reforma do mercado de trabalho e continua a dizer que é insuficiente, que tem que se fazer mais, tem que se fazer como a Alemanha fez no tempo do... Aquele governo de Só centro-esquerda. que enquanto o Fillon pôs à cabeça o número de despedimentos, Pois, isso é uma coisa, ele digamos, é mais milhão, sutil digamos, na isso forma é como apresenta o seu Não, programa aliás, social. ele consegue, eu diria quase que ele consegue não falar do seu programa em muitos aspectos. É uma conversa muito mais redonda a do Macron. Agora, nós temos a Europa um bocadinho no balanço nestas eleições. E vamos partir do cenário mais provável, que é o cenário de uma vitória do Macron, que é o único candidato que está a fazer uma campanha europeísta, digamos assim. Sim. Num eleitorado, mas que vai, podendo ganhar as eleições, não vai ganhar pela campanha europeísta, porque não é isso que será provavelmente o critério final do eleitor, e depois vai-se confrontar com um eleitorado que, em muitos aspectos, não gostou das reformas que ele fez e também não gosta muito da Europa. Mas essa Não vai ter uma vida fácil. Mas essa é a grande especificidade da política francesa. É que a política francesa, se você vir as sondagens sobre personalidades, se caracteriza por dar 20 valores durante 3 semanas a qualquer personalidade e depois começar a comer-lhe a percentagem até o pôr com valores negativos muito rapidamente. E a França valoriza muito os que estão fora do poder, mas basta 3 meses de poder para começar a castigá-los severamente nas análises de opinião. Portanto, é desse ponto de vista também um país dificilmente governável. Aliás, o jornal de Gaulle dizia que era tal o número de queijos que havia 600 em e tal França, queijos diferentes. que isso demonstrava como a França era um país que se governava com imensa dificuldade. E costuma dizer-se que a França, os ingleses, quando têm um problema, vão falar com o seu deputado, os franceses bloqueiam uma estrada. E depois, em França, Ou incendeiam os todos pneus. estão de acordo em reformar, em fazer reformas estruturais drásticas e profundas, mas depois todos estão contra qualquer espécie de reforma que colida a 1 milímetro com os seus próprios interesses claro. instituídos Claro. e estáticos. É uma sociedade, digamos, progressista conservadora, paradoxal, que tem muita dificuldade em ajustar-se ao tempo moderno. Aliás, Mas que faz disso também, faz gala digamos, disso. o seu traço de E faz muito gala individualidade. disso, não é? Aquela tradição. A identidade frondosa. francesa. Não, aliás, é giro, por exemplo, os quadradinhos, o Astérix, aquela comunidade, aquela aldeia gaulesa que resiste para o Império Romano, mas eles depois, dentro, são completamente ingovernáveis, estão sempre a pancada uns com os outros, quer dizer, só se unem, de facto, quando o romano se aproxima, porque até lá. E eu acho que há muito essa tradição, mas mesmo na própria direita, essa ideia de um individualismo fortíssimo e essa imagem frondosa e, portanto, digamos, protestatária em relação aos governos que estão, etc., é muito cultivada intelectualmente. Mas e no cinema a França, sobretudo pós-Brexit, vai ter obrigatoriamente um papel provavelmente mais central do que tem hoje ainda na Europa. Um papel
será que consegue recuperar o papel que teve no tempo dos fundadores? Porque vai passar a ser claramente o segundo, não é? Portanto, claramente o segundo país. E agora, a diferença é que, a pouco e pouco, a França parece estar a perder energia, digamos assim. A França, durante muito tempo, por exemplo, foi uma economia maior que a economia inglesa, ou do Reino Unido. Hoje em dia já não é. Vai perdendo distância, apesar de manter níveis de qualidade de vida muito elevadíssimos, quer dizer, provavelmente até melhores que qualquer outro país melhores europeu. Que a Inglaterra, sem dúvida. Inglaterra, ou até que a Alemanha. Comida, sim, que a Alemanha. Quer dizer, o viver bem, não é? O viver bem, ainda apesar de tudo, está ligado à França e um bocado à Itália, não é? Muito mais, quer dizer, ninguém associa o viver bem à Alemanha ou à Inglaterra. Há quem às vezes fale da França e diga que na França, de alguma forma, por exemplo, nesta clivagem europeia que nós vivemos agora, norte-sul, essa clivagem não coloca a França no sul, passa pelo meio da França. Podemos de facto dizer isso. Isso é em sempre passou um bocado. E eu acho que, de alguma forma, o Macron, na entrevista que dá, não dizendo isso, a França quase tem muitas dessas ambiguidades. Tem, por exemplo, a tradição religiosa, uma parte protestante, uma parte católica, e com o protestantismo, a dada altura, com uma força, até metade da nobreza era protestante, não é? Aquela ambiguidade, por exemplo, entre o Mediterrâneo e o Atlântico, também é uma ambiguidade também interessante. Nunca decidiram bem se tinham uma navegação à vela de alto mar e uma navegação de galés. Até os nomes dos peixes variam. Exatamente. Do Mediterrâneo para o Atlântico. Há uma... exatamente. O próprio humor, a própria contraste, eles próprios fazem muito isso, o contraste norte-sul, aí também é muito... E depois, enfim, quando se entra naquelas teorias antropológicas um bocado esquisitas, então aí estamos... mas eu acho que há isso, essa ambiguidade da França, que exatamente é norte e é sul. A Alemanha também. Eu acho que uma das razões que leva Macron a ir buscar o referencial europeu, que não é um referencial construído na base dos argumentos europeus de rotina, é um referencial, digamos, genérico, tem muito em vista ele, porventura, ter entendido que na segunda volta vai defrontar alguém que faz da sua fronteira essa questão. A Europa, exatamente. E ele entende que, fazendo a outra parte da fronteira, que vai ter com isso um campo de irradiação maior. Mas, curiosamente, é uma das áreas onde ele concretiza as suas propostas. Ele quer um orçamento europeu, ele quer a federalização das dívidas futuras, não as passadas. Sim. Portanto, é uma área, mais do que concretizar as propostas internas, onde o terreno está mais minado, naquilo que depois, se calhar pode sempre dizer não fiz porque não foi possível, ele está a concretizar uma visão. Se quiser, do ponto de vista da construção de equipas para a produção de ideias ou de think tanks, a campanha de Macron é, na verdade, mais dinâmica, porque ele vai ali buscar gente que vinha da revista Esprit, vai buscar um grupo, os Gracos, que já há muito tempo atua como grupo de reflexão e que são altos dirigentes da função pública, liberais, tiveram um papel de relevo nas administrações antigas socialistas. Depois um intelectual interessante, que é o Rosan Vallon, que também tem ali um papel. Depois vai buscar uma mistura de rocardianos com cheveministas. Os rocardianos sempre tiveram no PSF a meio caminho entre o PSF e também o que podia ser uma democracia cristã mais progressista. E depois vai buscar também muita gente da direita que se desiludiu com o governo de Sarkozy, que colabora nesses grupos de trabalho e produz documentos. Nos centristas, não é? Portanto, sim, há uma tradição centrista em França, que sempre alinhou à direita, e digamos, na segunda volta. O próprio Modem, o Bayrou, já se aproximou, fala-se até que é uma das hipóteses para poder vir a ser um primeiro-ministro. E o próprio Hollande, tudo indica que, um pouco irritado com o que aconteceu ao seu candidato Valls no PSF,
tudo indica que venha Não, a há uma acabar coisa- por Não, e na apelar ao segunda voto volta em Macron. O Estado, enfim, a direita francesa sempre foi muito partida e muito organizou-se e desorganizou-se. Mas o que está a passar-se com o Partido Socialista, não sei até que ponto é que é recuperável depois das eleições. O Partido Socialista, tal como a direita, são recuperáveis a partir da posição presidencial. Exatamente. Mas se não tiverem isso, Se não tiverem, Eles vivem fragmentam mal. de vez. Mas tendo, vivem bem. E não é de excluir que, por exemplo, uma vitória do Macron se vá saldar na criação de uma corrente política. ele já tem, não é? Sim, mas penso que a lógica é reconstituir o campo Macron com um Partido Socialista que tire as consequências do que foi o desastre da Hamon e que se queira aproximar também do campo de uma solução governativa a partir da presidência da República Macron. Mas isso cria uma situação que pode ser, enfim, vamos falar de um limite, parecida com a que, digamos, um Partido Socialista mais social-democrata, Sim, é isso. digamos assim, apesar dos dois termos serem sinónimos. Essa palavra e como em França tem ainda um peso pejorativo à esquerda pior do que em Portugal. Mas Hamon pode levar para o campo de Mélenchon mais aquilo que como é que ele se chama, aquele antigo líder do SPD alemão levou para o Die Linke, não é? Sim, Portanto, que levou e criou um grande problema que ainda hoje o SPD não conseguiu ultrapassar. Não sei se vai ultrapassar agora com o Schulz, que é, no fundo, um partido grande à esquerda. O segredo do Mitterrand era ter diminuído a sua esquerda muito. A França está quadripartida. Com a Marine Le Pen, o que resta dos republicanos, um campo que se pode considerar esquerda moderada e depois os radicais. Está quadripartida. Só que a eleição presidencial por sufrágio direto em 2 voltas dá ao cenário político francês a possibilidade de que apareça alguém que reordene o seu próprio campo e que, portanto, passe do que é essa pulverização e fragmentação a 4 para uma racionalidade de maioria. Isso... Que será a 3. Sim. Será a 3. Sim. Um tal centro governante, Sim. comendo um bocado aos Fillon e comendo um bocado à esquerda, ao Partido Socialista. Não sei se até que e ponto... depois, que apesar de tudo é mais lógico. Porque o grande problema é que... Ideologicamente é mais lógico. Enfim, quando nós olhamos os apoiantes da Marine Le Pen, os presidentes de Câmara e tal, naqueles sítios novos onde ela está a crescer, o discurso é um discurso contra o neoliberalismo, é um discurso que nós colocaríamos claramente de frente popular. É um discurso... Mas é um discurso também fascista do princípio. Está bem, mas isso. a direita aceita isso? Os republicanos solvem-se nisso? Os modelos históricos é que a gente tem que ir buscar um bocadinho, porque esse discurso justicialista, solidarista, claro que as linguagens depois mudam, não é? Mas esse discurso de esquerda, chamemos-lhe assim, não era um discurso... Quer dizer, antes de muita coisa que fizeram as frentes populares, os modelos fascistas, sobretudo na retórica e no princípio, tinham exatamente essa linguagem. Isso é muito mais a recuperação, porque é com a questão nacional, é muito mais a recuperação disso do que um colar. Aliás, a sobrinha da Marianne Le Pen dizia, mas então não se incomoda que os comunistas agora votem no Front National? Se votam no Front National já não são comunistas. Quer dizer, eu acho que a questão é que é um tempo de recolocação, como o Jaime aqui estava a dizer, é um tempo de recolocação das coisas e a gente não pode ser estático no enquadramento, porque o terreno está a mudar, estão a mudar as causas e estão a mudar também o que ficou igual, e é por isso que está a ser abalado, é o sistema, que ficou está com as mesmas figuras e, portanto, esse é o que está a ser abalado. Apesar de tudo, dentro do sistema, não é para uma revolução, nem é para um golpe de Estado, mas está. Eu acho que esse é o ponto, que às vezes a gente não... eu acho que muda tudo, não é? As próprias categorias estão a mudar. Pela sua leitura, é possível ver a Marine Le Pen com mais hipóteses numa segunda volta do que a maior parte das pessoas vê? Eu acho que sim.
Eu acho que tem mais hipóteses na segunda volta. Mas está menos convencido disso. Porque Eu tenho- tem mais hipóteses, não é hipóteses, eu tenho acho a que não tem hipóteses para convicção ganhar. Eu se fosse que dar ela um... Eu se fosse passa dar um à segunda volta. já agora podemos dar aqui E um... ela vai majorar o seu resultado Podemos. na segunda volta. Ela não vai manter como o pai. Não, vai diminuir. subir. Vai Eu acho que subir. vai ser... Vamos lá dar aqui um prognóstico. Eu acho que vai ser qualquer coisa mais 55, 45, mais que 60, 40. Eu estou para aí. Sim, vai ser mais competitivo. Vai ser. E vai jogar E muito depois também fica com com o o primeiro fator partido. abstenção. Pois, e depois O fica com fator o fator abstenção é altíssimo também. É um fator muito importante. Muito alto, é muito E importante. pode determinar as relações de Na equilíbrio ou proporcionalidade, desequilíbrio exatamente. na eleição. Bem, nós por esta semana terminamos o nosso tempo. Ficamos a olhar para a França e não só. E encontramos aqui de novo dentro de uma semana.